Na primeira sessão, lemos aquele texto de 1 Pedro, capítulo 1, En la primera sesión leímos aquel texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versos de 10 a 12, versículos 10 al 12, e chamamos a atenção para o fato de que os sofrimentos e as glórias de Cristo y llamamos la atención a aquel hecho de que las glorias y sufrimientos de Cristo foram profetizados pelos servos do Antigo Testamento. fueron profetizadas por los siervos del Antiguo Testamento. Além disso, Más allá de eso, o Espírito de Cristo neles estava. el Espíritu de Cristo en ellos estaba. Essa é uma expressão interessante de Pedro. Esa es una expresión interesante de Pedro. O Espírito de Cristo ministrava através dos profetas do Velho Testamento. El Espíritu de Cristo ministraba a través de los profetas del Antiguo Testamento. Claro, porque Cristo é o Cristo eterno de Deus. Claro, porque Cristo es el Cristo eterno de Dios. É o Filho de Deus. Es el Hijo de Dios. Então, importante destacarmos essa nota. Entonces es importante destacar esta nota. O Espírito que profetizava através deles El Espíritu que profetizaba a través de ellos era o Espírito de Cristo. era el Espíritu de Cristo. Por isso, tudo o que eles falaram Es por eso que todo lo que ellos hablaban aponta para o próprio Cristo. apunta hacia el propio Cristo, Os sofrimentos e as glórias de Cristo. los sufrimientos y las glorias de Cristo. Então, vamos buscar dar um passo mais, Entonces queremos buscar dar un paso más, fazendo um relacionamento entre os profetas maiores e menores. haciendo un relacionamiento entre los profetas mayores y menores. Então, nós podemos colocar assim. Entonces podemos ponerlo así. Naquela visão de João em Apocalipse 4, En aquella visión de Juan en Apocalipsis 4, ele vê aqueles 4 seres viventes. él ve aquellos 4 seres vivientes E uma ordem específica é mencionada lá. y una orden específica es mencionada allí. Apocalipse capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Se olharmos aquela ordem, Si miramos aquella orden, nós vamos ver que o primeiro ser vivente, vamos a ver que el primer ser viviente, versículo 7, versículo 7, é semelhante a leão. es semejante a un león. O segundo é semelhante a novilho. El segundo es semejante a un becerro. O terceiro tem o rosto como de homem. El tercero tenía rostro como de hombre. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Nós sabemos que há uma relação clara entre esses seres viventes e os 4 evangelhos. Sabemos que hay una relación clara entre estos 4 seres vivientes y los 4 evangelios. Esse ser vivente como leão Este ser viviente como león tem a ver com o evangelho de Mateus. tiene relación al evangelio de Mateo. Porque ali o Filho de Deus é mostrado como sendo o rei segundo Deus. Porque allí el Hijo de Dios es mostrado como siendo el rey, según Dios. O segundo ser vivente tem a aparência de novilho. El segundo ser viviente tiene apariencia de becerro. E isso tem a ver com o evangelho de Marcos, Y esto tiene relación al evangelio de Marcos, onde particularmente o Senhor Jesus é revelado como servo. donde particularmente el Señor Jesús es revelado como un siervo. E então, o terceiro ser vivente com semelhança de homem, Entonces el tercer ser viviente como rostro de hombre, Lucas é quem dá esse destaque. y es Lucas quien nos da ese destaque. Lucas é o médico grego, Lucas es el médico griego que então descreve em particular o Senhor Jesus como sendo verdadeiro homem. que describe en particular al Señor como siendo un hombre. E o quarto ser vivente tem a aparência de uma águia voando. Y el cuarto ser viviente tiene la apariencia de un águila volando. E isso evidentemente tem a ver com o evangelho de João, Y evidentemente este tiene relación con el evangelio de Juan, onde Cristo é revelado como sendo o próprio Deus. donde Cristo es revelado siendo como el propio Dios. Então a ordem é exata. Entonces el orden es O exacto. rei, o servo, homem e Deus. El rey, el siervo, el hombre y Dios. E essa mesma ordem exata aparecem nos 4 profetas maiores. Y este orden exacto aparece en los 4 profetas mayores. Isaías é quem tem relação com o leão. Isaías es quien tiene relación con el león. Jeremias tem relação com o novilho. Jeremías tiene relación con el becerro. Ezequiel tem relação com o homem. Ezequiel tiene relación con el hombre. E Daniel, relação com a águia. Y Daniel, relación con el águila. É muito claro nesses 4 profetas Es muy claro en estos 4 profetas que essas são as suas ênfases. que estos son sus énfasis. Quando nós relacionamos os 4 profetas maiores Cuando relacionamos los 4 profetas mayores com os 12 profetas con los menores, 12 profetas menores, também temos uma relação interessante. tenemos también una relación E interesante. vamos citar aqui então qual é. Y vamos a citar cuál es.
O livro de Isaías El libro de Isaías está relacionado com Oséias, está relacionado con Oseas, Amós e Amós Miqueias. y Miqueas. Então é importante esses 4 livros serem lidos juntos, Entonces es importante que estos 4 libros sean leídos juntos, porque eles são parte do mesmo contexto. porque son parte de un mismo contexto. Vamos repetir. Vamos a repetir. Isaías está relacionado Isaías está relacionado com Oséias, con Oseas, Amós Amós e Miqueias. y Miqueas. Então nós temos Jeremias. Entonces tenemos Jeremías. Jeremias está relacionado com Obadias, Jeremías está relacionado con Abdías, Abacuque Habacuc e Sofonias. y Sofonías. Depois temos Ezequiel. Después tenemos Ezequiel. E Ezequiel está relacionado com Joel, Ezequiel está relacionado con Joel, com Jonas con Jonás e Naum. y Nahum. E finalmente Daniel, Y finalmente Daniel, que está relacionado com Ageu, que está relacionado con Ageo, Zacarias Zacarías e Malaquias. y Malaquías. Nós sabemos que Daniel foi contemporâneo de Ageu e Zacarias. Sabemos que Daniel fue contemporáneo de Ageo y Zacarías. Não viveram exatamente a mesma época. No vivieron exactamente en la misma Viveram o época. mesmo período, Vivieron en el mismo periodo, que está ligado à restauração do templo e dos muros. que está relacionado a la restauración del templo y los muros. Então Daniel era um profeta do cativeiro. Entonces Daniel era un profeta del cautiverio. Ele nunca saiu do cativeiro babilônico. Él nunca salió del cautiverio babilónico. Provavelmente tenha ido para lá com seus 17 anos de idade. Probablemente haya ido para allá a los 17 años de edad E passou todos os 70 anos na Babilônia. y pasó todos sus 70 años en Babilonia. Então, quando o povo sai para reedificação de Jerusalém, Entonces cuando el pueblo sale a reedificar Jerusalén, Daniel não poderia segui-los. Daniel ya no podía seguirles. E isso é uma das coisas impressionantes naquele livro. Y esta es una de las cosas impresionantes en aquel A libro. única coisa que Daniel poderia fazer Lo único que Daniel podría hacer era abrir as suas janelas em direção a Jerusalém era abrir sus ventanas en dirección a Jerusalén e orar por Jerusalém. y orar por Jerusalén. Então ele tem a visão das 70 semanas. Entonces él tiene aquella visión de las 70 O semanas. cumprimento do propósito de Deus com relação ao seu povo. El cumplimiento del propósito de Dios en relación a su pueblo. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. E então em Daniel capítulo Y 10, entonces en el capítulo 10, ele tem aquela visão junto ao rio. él tiene aquella visión junto al río. Aquele que era brilhante como ouro de Ufaz. Aquel que era brillante como oro de Como- Ofícia. Então Daniel tem uma visão semelhante à de João Entonces Daniel tiene una visión semejante a la de Juan e também semelhante à de Isaías. y también semejante a la de Isaías. Em Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10. E a reação é a mesma. La reacción es la misma. Daniel cai aos seus pés como morto. Daniel cae muerto a sus pies. Capítulo 10 de Daniel. Capítulo 10 de Um Daniel. capítulo muito importante. Un capítulo muy importante. E o Senhor vai recobrando as forças de Daniel. Y el Señor va recuperando la fuerza de Daniel. Daniel é descrito naquele capítulo como estando prostrado no chão, Daniel es descrito en aquel capítulo como postrado en el suelo, como morto, como muerto, porque ele viu algo da glória do Filho do Homem. porque él vio algo de la gloria del Hijo del Hombre. Então ele é tocado a primeira vez. Entonces él es tocado la primera vez E ele se apoia sobre as palmas da mão y él se apoya sobre las palmas de sus manos e sobre os joelhos. y sobre sus rodillas. Ou seja, ele ficou de 4. Entonces él ficó en 4, o sea, se apoyó en 4 E é tocado de novo. y nuevamente es tocado Então ele se coloca de pé, y se pone en pie, mas não consegue falar. pero no consigue hablar E ele está todo trêmulo. y él está temblando. Então o Senhor diz algo a ele: Entonces el Señor le dice algo: Daniel, Daniel, tu és homem muito amado. tú eres un varón muy amado. E então ele consegue falar. Entonces él consigue hablar. E sabe o que ele diz? ¿Y saben lo que dice? Por causa da visão, A causa de la visión me sobrevieram dores. me sobrevinieron dolores. Que frase interessante é ¿Qué essa? frase interesante es esta? Sempre a visão celestial Siempre la visión celestial irá provocar dores. em va nós. a provocar dolores en nosotros. Paulo chama isso escrevendo aos Colossenses. Pablo llama esto escribiendo a los Colosenses. Colossenses 1:24. Colosenses 1:24. Ele diz: Él dice: Agora eu me regozijo por vós ahora me regocijo por vosotros e preencho o que resta das aflições de Cristo y cumplo en mi carne lo que resta de las aflicciones de Cristo, na minha própria carne, en mi propia carne, a favor do seu corpo, a favor de todo el cuerpo, que é a igreja. que es la iglesia. Da mesma maneira, Daniel. De la misma forma, Daniel, Nos tempos do Velho Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento, Daniel era um profeta como Paulo era um profeta. Daniel era un profeta como Pablo es un profeta. E Daniel teve uma visão celestial, Y Daniel tuvo una visión celestial, a visão da glória do Filho do la Homem. visión de la gloria del Hijo del Então Hombre. ele se
prostra daquela maneira Entonces él se postra de aquella forma e é tocado uma vez pelo Senhor y es tocado una vez por el e é Señor tocado outra vez pelo y es Senhor. tocado otra vez por el Señor. Então ele vai se colocando de pé. Entonces se va poniendo en pie. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Quando compartilhamos a experiência na sessão passada Cuando compartimos la experiencia en la sesión pasada de Austin Sparks, de Austin Sparks, essa é a realidade da revelação. esa es la realidad de la revelación. Daniel foi prostrado pela visão que ele teve. Daniel fue postrado por la visión que tuvo E ele se viu incapaz de cooperar com o Senhor. y él se vio incapaz de cooperar con el Señor. Como ele poderia profetizar? ¿Cómo él podría profetizar? Ele estava aniquilado pela visão do Él Senhor. estaba aniquilado por la visión del Señor. Então o Senhor o toca. Entonces el Señor le toca. Assim como Isaías foi tocado Así como Isaías fue tocado por aquela brasa tirada do altar. por aquel carbón tirado del altar. Assim como o povo passou o Rio Jordão. Así como el pueblo pasó por el río E Jordán. temos um altar no fundo do Jordão Tenemos un altar en el fondo del Jordán e outro altar às margens do Jordão. y otro altar en la ribera del Jordán. Todas essas figuras são a mesma coisa. Todas estas figuras son el mismo asunto. O que elas significam? ¿Qué significan? Morte por um lado, Muerte por un lado, ressurreição por outro lado. resurrección por otro lado. Quanto mais nós temos visão clara da glória do Senhor, Cuanto más tenemos una visión clara de la gloria del Señor, mais aquelas coisas que são puramente naturais em nós más de las cosas que son naturales en nosotros são exterminadas. son exterminadas. Por que Abraão levou Isaac ao altar? ¿Por qué es que Abraham llevó a Isaac al altar? Porque Abraão estava apegado naturalmente a Isaac. Porque Abraham estaba apegado naturalmente a Isaac. Isaac teria que morrer Isaac tenía que morir no coração de Abraão, en el corazón de Abraham para que então pudesse ser recuperado em ressurreição. para que entonces pudiese ser recuperado en resurrección. Sempre esse é o caminho. Siempre ese es el Não há camino. outro caminho para cooperarmos com o Senhor. No hay otro camino para cooperar con el Señor. Sempre haverá um Jordão entre nós e o nosso serviço. Siempre habrá un Jordán entre nosotros y nuestro servicio. Se não passamos o Jordão, Si no pasamos el Jordán, nunca poderemos servir adequadamente o Senhor. nunca podremos servir adecuadamente al Señor. Então, em todos esses servos, Entonces, en todos estos siervos, a mesma experiência. la misma experiencia. Então, aí em Colossenses 1:24, Entonces, ahí en Colosenses 1:24, Paulo usou uma expressão tão significativa Pablo usa una expresión tan que significativa eu gostaria que você prestasse atenção. que me gustaría que prestase atención. Ele disse assim: Él dice así: Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Regozijo e sofrimentos Me gozo y sufrimientos juntos. juntos. E eu preencho ou cumpro na minha carne Y cumplo en mi carne o que falta das aflições de Cristo. lo que falta de las aflicciones de Essa é Cristo. uma expressão muito curiosa, Es una expresión muy curiosa, porque se for examinada na língua original, porque si fuese examinado en el lenguaje original, será que é exatamente isso? ¿será que exactamente dice eso? Será que falta alguma coisa para o sofrimento de Cristo? ¿Será que falta algo para los sufrimientos de Cristo? Nós sabemos que não. Sabemos que no. Nos sofrimentos de Cristo em si, Los sufrimientos de Cristo en sí, sofrimentos de redenção, sufrimiento de redención, nada falta. no falta nada. Ele pisou aquele lagar sozinho. Él pisó aquel lagar solo. Ele disse: está tudo consumado. Él dijo, consumado es, Nada falta. no falta nada. Mas então Paulo disse assim: Pero entonces Pablo dice así: eu preencho o que falta. yo cumplo lo que falta. E essa é a palavra mesmo no original. Y esa es la misma palabra en original. O que está faltando dos sofrimentos de Cristo. Lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Eu preencho na minha carne. Yo cumplo en mi carne. Só que então vai ficar muito claro. Entonces va a quedar muy claro. Porque ele não está falando dos sofrimentos de Cristo para redenção. Porque él no está hablando de los sufrimientos de Cristo para redención. Ele está falando dos sofrimentos de Cristo para a edificação Él da está igreja. hablando de los sufrimientos de Cristo para edificación Esse de é la o ponto iglesia. importante. Y ese es el punto importante. Então Paulo está dizendo que para a edificação da igreja, Entonces Pablo nos dice que para la edificación de la iglesia, Cristo morreu. Cristo murió E tudo está consumado. y está todo consumado. E agora o Espírito Santo foi enviado Y ahora el Espíritu Santo fue enviado para levantar cooperadores. para levantar cooperadores. Então, de Deus, nós somos cooperadores. Entonces de Dios somos cooperadores. Como Paulo disse aos Coríntios. Como Pablo dice a los Corintios. Mas qual a tarefa desses cooperadores? Pero ¿cuál es la tarea de estos cooperadores? Eles preenchem na sua própria carne Ellos cumplen en su propia carne os sofrimentos de Cristo, las aflicciones de Cristo, para que então o corpo de Cristo para que entonces el cuerpo de Cristo possa ser edificado. pueda ser edificado. E como vimos no primeiro dia, Y como vimos el primer día, em nós opera a morte, en nosotros opera la mas muerte em vós opera a vida. y en vosotros la vida. Então, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, Entonces llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que a vida de Jesus também se manifeste. para que también la vida de Jesús se manifieste. Então, irmãos, não vamos perder de vista isso. Entonces, hermanos, no perdamos de vista Porque esto. isso é o que os autores
servos do Senhor? Porque es esto lo que los autores, siervos del Señor, Você vai ler isso em tantos livros. usted va a leer esto en tantos O libros. caminho da cruz. El camino de la cruz. Então há tanto risco em nós mistificarmos isso. Entonces hay tanto riesgo que nosotros hagamos místico este asunto. E não compreendemos o que significa o caminho da cruz. No comprendamos lo que significa el camino de la cruz. Significa simplesmente, Significa simplemente, Deus está usando a sua palavra. Dios está usando su E palabra. Deus está usando as Y circunstâncias. Dios está usando las E a circunstancias. palavra, e mais as La circunstâncias, palabra más las circunstancias. livro de Jó. Libro de Job. As circunstâncias e a Circunstancias. palavra de Deus. Y la palabra de Dios. Então produziu um resultado. Entonces produjo un O resultado. trabalho da cruz. El trabajo de la cruz. Então nós temos um novo Jó no Entonces final do livro. tenemos un nuevo Job al final del libro. Assim foi com Isaías, Así fue con Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, com Daniel, com Saulo, con Saulo, com João, con Juan, com todos os apóstolos e profetas. con todos los apóstoles y E profetas. todos os servos do Senhor. Y todos los siervos del Señor. Então, quando nós vamos ao livro de Jeremias, Entonces cuando vamos al libro de Jeremías, comentamos rapidamente sobre Daniel. comentamos rápidamente sobre Daniel. Se tivermos tempo, voltamos lá. Si tuviésemos tiempo volveremos allá. Mas nós vamos seguir algo a respeito de Jeremias agora. Pero ahora vamos a continuar con Jeremías, O segundo dos profetas maiores. el segundo de los profetas mayores. Jeremias viveu mais ou menos 90 anos depois de Isaías. Jeremías vivió aproximadamente 90 años después de Isaías. Ele é um profeta imediatamente pré-cativeiro. Él es un profeta inmediatamente precautiverio. Foi ele que profetizou que o cativeiro da Babilônia duraria 70 anos. Fue él quien profetizó que el cautiverio en Babilonia duraría 70 años. Isso está no capítulo 25 de Jeremias. Y esto está en el capítulo 25 de Jeremías. Daniel estudou os livros do profeta Jeremias, Daniel os escritos. estudió los escritos del profeta Jeremías. E ele viu que o cativeiro iria durar 70 anos. Y él vio que el cautiverio duraría 70 años. E quando esse período estava encerrando, Y cuando este periodo estaba terminando, os 70 anos, los 70 años, Daniel se põe a orar. Daniel comienza a orar. Então ele tem a visão das 70 semanas. Entonces él tiene la visión de las 70 semanas. Que já falamos, o propósito de Deus para o seu povo. Que ya dijimos, el propósito de Dios para su pueblo. 69 semanas de anos 69 semanas de años já foram cumpridas até o ungido. ya fueron cumplidas hasta el ungido. Desde o chamado, a ordem para reedificar os muros de Jerusalém, Desde la llamada orden a edificar los muros en Jerusalén até o ungido. hasta el ungido. 69 semanas de anos. 69 semanas de años. E uma última semana final, Y una última semana final, que é descrita então particularmente no livro do Apocalipse. que es particularmente descrita en el libro de Os Apocalipsis. 7 anos finais. Los 7 años finales. Período de tribulação. Periodo de tribulación. Período da vinda do nosso Senhor Jesus. Periodo de la venida de nuestro Señor Jesús. Então, é claro, aí há muitas escolas Entonces, desses 7 claro, anos. hay muchas escuelas E muitas y interpretações. muchas interpretaciones. Isso não interessa para nós agora. Y eso no nos interesa ahora. Esses 7 últimos anos Estos últimos 7 años são literais. son E literales se refere ao último período de tempo, y se refiere al último periodo de tiempo antes que o nosso Senhor Jesus encerre os seus tratos de graça. antes que el Señor Jesús termine con sus tratos de gracia. Então, uma nova era se inicia. Entonces una nueva era comience, O reino do Messias. el reinado del Mesías. Então, quando nós vamos ao livro de Jeremias, Entonces cuando vamos al libro de Jeremías, ele profetizou nesse período. él profetizó en este periodo, 70, durante um período de 40 anos. durante un periodo de 40 años E em torno de 90 anos depois de Isaías. y alrededor de 90 años después de Isaías. Jeremias profetizou junto ou no período dos 4 últimos reis de Judá. Jeremías profetizó junto durante el periodo de los 4 últimos reyes de Judá, Estão descritos aí no capítulo 1 de Jeremias. que están descritos allí en el capítulo 1 de Jeremías, Verso 2. versículo 2. Veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Vino la palabra de Jehová en los días de Josías, Depois no verso 3. versículo 3. Também nos dias de Jeoaquim. También en los días de Joacim. Aqui ainda há um outro rei que não é mencionado. Y también hay, Há um outro rei que não é y mencionado. también hay otro rey que no es mencionado, Joaquim. Joacim. Temos Jeoaquim e Joaquim. Tenemos Joacim, Os nomes são muito parecidos. Joacim y Joaquín, Sim. Mas e são dois reis. pero son dos reyes. Então, os dias de Josias
Entonces, en los días de Josías, os dias de Jeoaquim, en los días de Joacim, os dias de Joaquim en los días de Joaquín e finalmente os dias de Zedequias. y en los días de Sedequías. Está escrito aí no versículo 3 Está escrito ahí en el versículo 3 do capítulo 1. del capítulo 1. Foram os 4 últimos reis de Judá. Fueron los 4 últimos reyes de Judá. Você se lembra que Zedequias foi aquele que teve os seus olhos furados, vazados? ¿Usted se acuerda que Josías? Zedequias. Sedequías fue aquel que tenía sus ojos vaciados E ele foi amarrado com cadeias y él fue amarrado con cadenas e levado, deportado para a y Babilônia. deportado a Babilonia? Então, esse é o período de Jeremias. Es el periodo de Jeremías. Agora, o que nós queremos destacar, Ahora lo que queremos destacar, já que nosso encargo é uma visão apenas panorâmica, ya que nuestro encargo es solo una visión panorámica, é inicialmente citarmos alguns versículos es citar inicialmente algunos versículos que mostram como a visão ou a visão profética que muestren cómo la visión profética tem que ser encarnada no vaso. tiene que ser encarnada en el vaso. Como nós falamos ontem, Como dijimos ayer, os profetas não são visionários, los profetas no son visionarios, mas aquela mensagem de Deus, sino que aquel mensaje de a Dios, visão de Deus, la visión de a Dios, palavra de Deus, la palabra de Dios é encarnada neles. se encarnada en ellos. A palavra e eles se tornam uma coisa só. La palabra y ellos se tornan un solo asunto. A mensagem e o mensageiro se fazem só uma coisa. El mensaje y el mensajero se tornan un solo asunto. Então preste atenção nesses versículos. Entonces ponga atención a este versículo. Capítulo 4, verso 19. Capítulo 4, verso 19. Jeremias 4, 19. Dice, Jeremías 4, 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Por que Jeremias está experimentando essas coisas? ¿Por qué que Jeremías está experimentando estas cosas? Quando Deus chama os profetas, Cuando Dios llama a sus profetas, a intenção de Deus la intención de Dios é que o coração do profeta es que el corazón del profeta se identifique de tal maneira com o coração do Senhor se identifique de tal manera con el corazón de Dios que as batidas do coração do profeta que los latidos del corazón del profeta são as batidas do coração do próprio Senhor. son los latidos del corazón del propio Señor. Então isso não podemos perder de vista. Entonces no podemos perder de vista Porque é esto, tão maravilhoso. porque es tan maravilloso. Se você tem um professor de Si física, usted tiene un profesor de ele física, pode ser um professor él extraordinário. puede ser un profesor extraordinario. O coração dele pode pulsar com a física. El corazón de él puede pulsar con la física. Ele ama a física. Él ama la física. Mas quando você aprende essa matéria, Pero cuando tú aprendes esta materia, você só aprende física. tú solo aprendes física. Você não aprende o professor. Tú no aprendes al profesor. Mas na escola de Cristo é diferente. Pero en la escuela de Cristo es diferente. Na escola de Cristo, ele é o mestre, En la escuela de Cristo Él es el maestro ele é a matéria. y Él es la materia. Então, quando nós absorvemos as palavras de Cristo, Entonces cuando absorbimos las palabras de as Cristo, palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Nós recebemos o próprio mestre Recibimos al propio maestro através das palavras do a mestre. través de las palabras del maestro. Essa não é uma escola maravilhosa? Esta no es una maravillosa escuela. Se a escola de Cristo não fosse assim, Si la escuela de Cristo no fuese así, nenhum de nós seria transformado. ninguno de nosotros sería transformado. Nós só encheríamos nossa cabeça de conhecimento, Solo llenaríamos nuestra cabeza de conocimiento, como em uma universidade, como en la universidad, mas não teríamos o caráter pero no, transformado. pero no tendríamos un carácter transformado. Então, na vida dos profetas, Entonces, en la vida de los é profetas, tão maravilhoso nós vermos isso. es tan maravilloso ver eso. Talvez falemos um pouco sobre Ezequiel se tivermos tempo. Quizás hablemos de Ezequiel si tuviésemos tiempo. Sabe o que o Senhor pediu a Ezequiel? ¿Sabe lo que el Señor le pidió a Ezequiel? Estude os seus 11 primeiros capítulos Estudien sus 11 primeros capítulos de Ezequiel. de Ezequiel. O Senhor pediu que Ezequiel se deitasse de um lado do seu corpo 390 dias. El Señor pidió que Ezequiel se acostase de un lado de su cuerpo 390 días. Ele iria dormir de um lado do seu corpo, o lado direito, Él iba a dormir del lado derecho de su cuerpo, se não me engano, lado direito, si no me equivoco, el lado derecho, por 390 dias. por 390 días. Depois ele ia dormir 40 dias Después él iba a dormir 40 días do outro lado do seu corpo. del otro lado de su cuerpo. Ele teria que cozer a sua comida Él tendría que cocer su comida em um fogareiro en una fogata onde o combustível donde el combustible seria fezes de homem, serían heces de hombre, excremento de homem. excrementos de hombre. E Ezequiel achou aquilo
tão difícil. Y Ezequiel encontró eso tan difícil, Então o Senhor concedeu a ele entonces el Señor concedió a que él ele pudesse cozinhar a sua comida em excremento de animal. que él pudiese cocinar su comida en excremento de animal. E muitas outras coisas foram requeridas. Y muchas otras cosas fueron requeridas. Por quê? ¿Por qué? Qual o significado dessas coisas? ¿Cuál es el significado de estas cosas? Deus queria comunicar a Ezequiel Dios quería comunicar a Ezequiel as aflições do coração dele, Deus, las aflicciones del corazón de él, de Dios, pelo seu povo, Jerusalém. por su pueblo Jerusalén. A mesma coisa com Oséias, lembra-se? El mismo asunto con Oseas, ¿se acuerda? Oséias tomou uma mulher de prostituição, Oseas tomó una mujer de prostitución, Gomer, Gomer, e se casou com ela. y se casó con Qual era a ella. intenção do Senhor? ¿Cuál era la intención del Señor? Quem era a adúltera? ¿Quién era la adúltera? O povo do Senhor. El pueblo del Señor. Então, quando Oséias toma aquela mulher, Entonces cuando Oseas toma a aquella mujer, qual era a intenção de Deus? ¿cuál era la intención de Dios? Que Oséias sentisse junto a ela Que Oseas sintiese junto a ella as mesmas aflições que Deus sentia com o seu povo. las mismas aflicciones que Dios sentía con su O pueblo. seu povo era infiel. Su pueblo era infiel. O seu povo o traía. Su pueblo lo traicionaba. Então Oséias pôde experimentar algo em si mesmo. Entonces Oseas pudo experimentar algo en sí mismo. Você percebe todas essas experiências? Usted percibe todas estas Elas experiencias. só têm uma finalidade. Solo tienen una finalidad. Deus deseja identificar Dios desea identificar o coração do profeta el corazón del profeta com o seu próprio coração. con su propio corazón. Isso é tão importante, Eso irmão. es tan importante, Nós não hermanos. somos tagarelas. Nosotros no somos charlatanes. Nós não somos ministradores de mensagens. No somos ministradores de mensajes. Nós não somos professores. No somos profesores. O que Deus quer fazer conosco Lo que Dios quiere hacer con nosotros é identificar o coração dele com o nosso coração. es identificar su corazón con nuestro corazón. Colossenses 1:24. Colosenses 1:24. Preencho na minha carne Cumplo en mi carne as aflições de Cristo que restam lo que resta de las aflicciones de Cristo para a edificação da igreja. para edificación de la A iglesia, favor da igreja, que é o seu corpo. a favor de la iglesia que es su cuerpo. Então isso é muito importante. Entonces esto es muy importante. Vamos seguir com Jeremias. Continuamos con Jeremías, Capítulo 8, capítulo 8, versículo 21. versículo 21. A mesma identificação. La misma identificación. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Jeremias está quebrantado Jeremías está quebrantado por causa da ferida do povo. a causa de la herida del pueblo. Identificação. Identificación. Capítulo 9, verso 1. Capítulo 9, verso 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Plena identificação Una identificación plena com os sofrimentos de Deus con los sufrimientos de Dios relacionados ao seu povo. relacionados a su pueblo. Vamos ainda ao capítulo 15, Capítulo 15, verso 10. versículo 10. Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Ainda o versículo 18. Versículo 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Agora veja o capítulo 20. Ahora, por favor, capítulo 20. Um texto de 14 a 18. Un texto desde el versículo 14 al 18. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salir del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Os sofrimentos de Jeremias Los sufrimientos de Jeremías são figuras do sofrimento de Cristo. son figuras de los sufrimientos de Cristo. Vamos fazer uma divisão desse livro, Vamos a hacer una división de este libro, também panorâmica. también panorámica. Capítulos 1 a 39. Capítulo 1 al 39. Esses capítulos antecedem a queda de Jerusalém.
Estos capítulos anteceden a la caída de Jerusalén. Então eles têm uma nota específica. Entonces tienen un énfasis específico. Antes de Jerusalém cair, Antes que Jerusalén cayese, antes de Zedequias ter tido os olhos vazados antes que vaciaran los ojos de Sedequías, e levassem cativo para a Babilônia, lo llevaran cautivo a Babilonia, Jeremias então profetizou esses 39 capítulos Jeremías profetizó entonces estos 39 capítulos antes da queda de Jerusalém. antes de la caída de Jerusalén. Há um detalhe sobre esses 39 capítulos. Hay un detalle sobre estos 39 capítulos. Os primeiros 20 capítulos Los primeros 20 narram os primeiros anos do ministério de Jeremias. relatan los primeros años del ministerio de Jeremías. Então, quando o profeta ainda estava iniciando seu ministério, Entonces, relatan cuando Jeremías estaba iniciando su ministerio. os primeiros 20 capítulos. Los primeros 20 capítulos. E se os irmãos observarem como ele conclui, Y si los hermanos observan cómo concluye, termina em oposição e perseguição. terminan en oposición y persecución. Então, Jeremias foi particularmente forjado para ser um tipo do nosso Senhor Jesus. Entonces Jeremías fue especialmente formado para ser un tipo de nuestro Señor O Jesús. profeta que chora. Un profeta que llora. Jeremias também é chamado por alguns estudiosos Jeremías también es llamado por algunos estudiosos o profeta da meia-noite de Judá. el profeta de la medianoche de Judá. Tantas trevas, Tantas tinieblas. 40 anos profetizando 40 años profetizando. e nem uma alma se arrependeu. Y ni siquiera un alma se arrepintió. Então ele é o profeta da meia-noite de Judá. Entonces él es el profeta de la medianoche de Judá. Veio para o que era seu, A los suyos vino, mas os seus não receberam. pero los suyos no le recibieron. Depois nós temos capítulos 40 a 44. Después tenemos capítulos desde el 40 al 44. E esse é o ministério depois da queda de Y Jerusalém, este es el ministerio después de la caída de Jerusalén, tanto na Judéia como no Egito. tanto en Judea como en Egipto. Depois os capítulos 45 a 51. Después capítulos 45 al 51. Aí tem profecias sobre 9 nações vizinhas, Ahí tenemos profecías sobre 9 naciones vecinas, de 45 a 51. desde el 45 al 51. E finalmente o último capítulo, Y finalmente el último capítulo, o 52, 52. é um apêndice histórico es un apéndice histórico e vai narrar exatamente a queda de Zedequias, y va a narrar exactamente la caída de Sedequías, que tem a ver com o último capítulo do livro de Crônicas que tiene relación al último capítulo de Crónicas e também o final do livro dos reis, y también con el final del libro de Reyes, porque ele é o último rei de Judá. porque él es el último rey de Judá. Quando Zedequias é levado cativo, Cuando Sedequías ser llevado cautivo, então são 70 anos de cativeiro, entonces son 70 años de cautiverio, até que venha o ministério de Zorobabel e Josué. hasta que llegue el ministerio de Zorobabel y de Josué. Agora vamos falar um pouco sobre Lamentações de Jeremias. Ahora vamos a hablar un poco sobre Lamentaciones de Jeremías. Na verdade, Lamentações é um apêndice de Jeremias. La verdad, Lamentaciones es un apéndice de Jeremías. E mesmo que rapidamente, vamos notar algumas coisas Y importantes. rápidamente vamos a notar algún asunto importante. Observe a palavra como. Mire la palabra como. A primeira palavra do livro. La primera palabra del libro, Ela aparece no livro 5 vezes. ella aparece en el libro 5 veces. Essa expressão como. Esta expresión como, Uma expressão de assombro. una expresión de asombro. Então o livro inicia assim: Entonces el libro comienza así. Como jaz solitária a cidade outrora populosa. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? E você vê que há uma exclamação aí. Y usted ve que hay una exclamación allí. Porque Jeremias provavelmente estava lá na caverna no Gólgota, Porque probablemente Jeremías estaba allí en la cueva en el Gólgota, vendo a cidade queimar. viendo la ciudad siendo quemada. E na verdade o seu coração estava queimando. Y la verdad su corazón se estaba quemando. Quando nós olhamos Jeremias naquela posição, Cuando vemos a Jeremías en aquella posición, não podemos deixar de nos lembrar do Senhor Jesus. no podemos dejar de acordarnos del Señor Jesús. Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. El Señor Jesús en el monte de los olivos. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalén, Jerusalén, que matas os profetas que matas a los profetas e apedrejas a todos que te foram enviados. y apedreas a aquellos que te son enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, ¿Cuántas veces quise reunirte? como a galinha reúne os seus pintinhos, Como la gallina junta sus polluelos, debaixo das suas asas, bajo sus mas alas. vós não quiseste. pero no quisiste. Esse é o verdadeiro Jeremias. Es el verdadero Jeremías. Então, quando Jeremias lamenta, Entonces cuando Jeremías lamenta, é claro, ele é figura do nosso Senhor Jesus, claro, él es una figura del Señor Jesús, chorando sobre Jerusalém. llorando sobre Jerusalén. Então, essa é a expressão de admiração, Entonces esta es una expresión de admiración, como se ele dissesse: como si él dijese, mas como isso aconteceu? pero ¿cómo esto aconteció? Como isso é possível? ¿Cómo esto es posible? Como jaz solitária a cidade. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, verso 1. A mesma expressão. La misma expresión. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión?
Capítulo 4. Capítulo 4. 3 vezes. 3 veces. No versículo 1. Versículo 1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Versículo 2. Versículo 2. ¿Cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de alfarero? 3 vezes a palavra como. 3 veces la palabra como. Então podemos dizer que essa palavra é uma chave no livro de Lamentações. Entonces podemos decir que esta palabra es una llave en el libro de O que Lamentaciones. Jeremias tem a dizer Lo que Jeremías tenía por decir é como e como. era decir cómo y cómo. Aquela que é uma princesa entre as nações. Aquella que era una princesa entre las naciones. Como esse ouro se escureceu. Cómo ese oro se ha ennegrecido. Como essas pedras do santuário. Cómo estas piedras del É santuario. o santuário do Deus vivo. Es el santuario del Dios vivo. Como essas pedras estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Cómo estas piedras están esparcidas por todas las calles, por todas las esquinas de las calles. Então vamos falar rapidamente sobre o contexto dessas lamentações. Entonces vamos a hablar rápidamente sobre el contexto de estas Isso lamentaciones. tem tanto a ver com os nossos dias. Y esto tiene tanta relación con nuestros días. Hoje os filhos de Deus, Hoy los hijos de Dios, nossos irmãos, nuestros hermanos, também são pedras. también son piedras. Pedras vivas, Piedras vivas, espalhadas por todas as ruas. esparcidas por todas las calles. Qual é o desejo de Deus? ¿Cuál es el deseo de Dios? É que nós professemos um único nome. Es que nosotros profesemos un único nombre. Nos reunamos em torno de um único nome. Nos reunamos en torno alrededor de un único nombre. E quisera o Senhor todas essas divisões caíssem, Y quiere el Señor todas estas divisiones cayeren, para que as pedras não estivessem separadas, para que las piedras no estuviesen más separadas, mas estivessem edificadas juntas. sino que estuviesen edificadas juntas. Isso não significa Eso no significa que estaríamos nos reunindo no mesmo lugar. que estemos reuniéndonos en un mismo lugar. Isso não é geográfico. Eso no es geográfico. Isso é espiritual. Esto es espiritual. Nos reunindo em torno da pessoa de Cristo. Reuniéndonos en torno a la persona de Cristo. Mesmo que tenhamos lugares separados, Incluso aunque tengamos lugares separados, mas nos reunimos em torno de um único Senhor. pero nos reunimos en torno a un único Señor. Não em torno de um ministério, No en torno a un ministerio, não em torno de uma instituição, no en torno a una institución, não em torno de uma escola de teologia, no en torno a una escuela de teología, de uma interpretação particular da de una verdade, interpretación particular de una verdad, não reunidos em torno dessas coisas, no reunidos alrededor de estas cosas, mas reunidos em torno do nome do Senhor Jesus. sino reunidos en torno al nombre del Señor Jesús. As pedras do santuário, Las piedras del santuario. então, não estariam separadas. Entonces ya no estarían separadas. O que nos separa? ¿Qué es lo que nos separa? Nossas escolas de teologia, Nuestras escuelas de teología, nossas interpretações da verdade, nuestras interpretaciones de la verdad, aqueles ministérios que nós consideramos muito particulares. aquellos ministerios que encontramos muy particulares. Eu sou de Paulo, Yo soy de Pablo, eu sou de Apolo, yo soy de Apolos, eu sou de Cefas. yo soy de Cefas. Essas coisas que nos separam. Son estas cosas las que nos À separan. medida que a glória de Cristo é vista, Y a medida que la gloria de Cristo es vista, então a casa de Deus é edificada. entonces la casa de Dios es edificada. Como já disse um irmão, Como ya dijo un hermano, pregue a Cristo predica a Cristo e você terá a igreja. y tendrás la iglesia. Pregue a igreja Predica la iglesia e você terá muitos y problemas. tendrás muchos problemas. Todas as vezes que vemos a glória de Cristo, Todas las veces que vemos la gloria de Cristo, então temos a igreja. entonces tenemos la iglesia. Então o que Jeremias lamentava Entonces, ¿qué es lo que Jeremías lamentaba? era que isso não era mais realidade. Perdón. Isso não era mais realidade. Esto ya no era más una As realidad. pedras estavam Las espalhadas. piedras estaban esparcidas. Agora veja a negridão do contexto. Ahora vea lo negro del contexto. Capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeños niños, los pequeñitos a su tierno cuidado. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Podemos imaginar um quadro desse? ¿Podemos imaginar este cuadro? Quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, Cuando Nabucodonosor rodeó Jerusalén, Jerusalém estava então sitiada Jerusalén estaba sitiada e em profunda fome. y en profunda hambre. Eles estavam cercados para serem finalmente conquistados. Ellos estaban rodeados para ser conquistados. Então o que aconteceu lá? Entonces, ¿qué es lo que aconteció allí? Por causa da profunda fome, A causa de la profunda hambre, as mães estavam sacrificando seus filhos las madres estaban sacrificando a sus hijos e praticando canibalismo, y practicando canibalismo, comendo a carne dos seus filhos. comiendo la carne de sus hijos. Como Jeremias não poderia se assombrar? ¿Cómo Jeremías no iba a asombrarse? Como se escureceu o ouro? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Em que situação estava o povo da aliança? ¿Cuál es la situación en que estaba el pueblo de la alianza? E veja o capítulo 4, Y vea el capítulo 4, verso 10. versículo 10. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos.
Sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Que quadro terrível. Qué terrible cuadro. Quadro horrível. Horrible cuadro. Então, Jeremias está lamentando sobre aquela que era a casa de Deus gloriosa. Entonces Jeremías está lamentando sobre aquella que era la gloriosa casa de Dios. Agora, no capítulo 1, Ahora en el capítulo 1, 22 versículos. 22 versículos. Todo o livro de Lamentações é um acróstico. Todo el libro de Lamentaciones es un acróstico. Já falamos ontem. Ya dijimos ayer. Por isso você vai encontrar sempre 22 Por versículos. eso usted siempre va a encontrar 22 versículos. São 22 letras no alfabeto hebraico. Son 22 letras del alfabeto hebraico. Há 22 versículos em todos os capítulos. Hay 22 versículos en cada capítulo. E no capítulo 3, Y en el capítulo 3, 66 versículos. 66 versículos. 3 vezes 22. 3 veces 22. É um acróstico sobre a ruína do povo de Deus. Es un acróstico sobre la ruina del pueblo de Dios. Então, no capítulo 1, Entonces en el capítulo 1 nós temos 11 versículos de um lado e 11 do outro. tenemos 11 versículos de un lado y 11 versículos del otro. Observe que do verso 1 até o verso 11, Mire que desde el versículo 1 al 11, o profeta fala, el profeta habla e fala no masculino. y habla en masculino. É Jeremias que está falando. Es Jeremías que está hablando. Final do verso 9. Al final del verso 9, Vê, Senhor, a minha aflição, mira, oh Jehová, mi aflicción, porque o inimigo se torna insolente. porque el enemigo se ha engrandecido. O profeta fala. El profeta habla. Agora preste atenção. Ahora pongan atención. A partir do verso 12, A partir del verso 12, é a cidade quem fala. es la ciudad que habla. Ou seja, é Jeremias que está falando. O sea, es Jeremías que está hablando, Mas ele está falando no feminino. pero él está hablando ahora en femenino, Porque ele está como que incorporando porque él está como que incluyéndose a dor da cidade. al dolor de la ciudad. Então Jeremias fala no feminino. Entonces ahora Jeremías habla en femenino. Veja no verso 12. Ve el versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Veja o verso 13. Ve el verso 13. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Assolada. Desolada. A palavra traduzida no espanhol com dolor, La palabra traducida al español con dolor, na versão em português é enferma, no feminino. la versión en portugués es enferma, en femenino. Então, em toda essa sessão, Entonces, en toda esta sesión, Jeremias usa o feminino. Jeremías usa el femenino. Porque quem está falando pela boca de Jeremias Porque quien está hablando por la boca de Jeremías é a própria cidade. es la propia ciudad. Jeremias está externando a dor da cidade. Jeremías está experimentando el dolor de la ciudad. Então, o que está acontecendo aí? Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Uma identificação agora Una identificación ahora entre Jeremias entre Jeremías e o povo de Deus. y el pueblo de Dios. Você percebe o quanto isso é importante? ¿Usted percibe cuán importante es esto? Primeiro nós falamos sobre uma outra identificação. Primero hablamos sobre otra O identificación. coração do Senhor El corazón del Señor, identificado com o coração de Jeremias. identificado con el corazón de Jeremías. Agora temos uma segunda Ahora identificação. tenemos una segunda O identificación. coração de El Jeremias corazón de Jeremías, identificado com o coração do povo. identificado con el corazón del pueblo. Esse é o profeta. Ese es el profeta. O profeta tem um coração duplamente identificado. El profeta tiene un corazón doblemente identificado. Em primeiro lugar, o coração do profeta está identificado com o coração de Deus. En primer lugar, el corazón del profeta está identificado con el corazón de Dios. Em segundo lugar, está identificado com o coração do povo. Y en segundo lugar, está identificado con el corazón del pueblo. Sempre isso é verdade. Siempre eso es verdad. Então vamos seguir para o livro de Ezequiel. Entonces vamos a continuar con el libro de Ezequiel. Um passo antes. Passo antes, por favor. Antes un paso. Nós já citamos Lamentações 2:7. Ya citamos Lamentaciones 2:7. Apenas para nos lembrarmos novamente. Solo para acordarnos nuevamente. A ordem da lamentação de Jeremias. El orden de lamentación de Jeremías. Nunca se esqueça. Nunca se olvide. Tudo começa pelo altar, Todo comienza por el altar. como nós já falamos. Como ya dijimos. Então, se a relação com Deus no altar não está correta, Entonces, si la relación con Dios en el altar no es correcta, na linguagem do Novo Testamento, en el lenguaje del Nuevo Testamento, se não há uma centralidade de Cristo mesmo, si no hay una centralidad de Cristo a mismo, pessoa e a obra de Cristo, la persona y obra de se Cristo, isso não é central para nós, si esto no es central para nosotros, e no que concerne a nós, en lo que concierne a nosotros, se não há consagração, si no hay consagración, porque também o altar fala disso, porque también el altar nos habla de então eso, nós perdemos tudo. entonces perdemos todo. Então rejeitou o seu altar, Entonces rechazó su altar detestou o seu santuário y abominó su santuario e entregou os muros da cidade nas mãos do adversário. y entregó los muros en las manos de los adversarios. Altar, santuário e muros. Altar, santuario y muros. Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel, Esdras y Nehemías. Uma ordem tão precisa Un orden tan que preciso não pode ser mudada. que no puede ser cambiado.
Versículo 9 do capítulo 2. Versículo 9 del capítulo 2. As portas caíram por terra. Sus puertas fueron echadas por tierra. Portas na Bíblia falam de governo. Puertas en la Biblia nos hablan de gobierno. Olha o capítulo 4, capítulo 5, verso 14. Miren el capítulo 5, verso 14. Os anciãos já não se assentam mais na porta. Los ancianos no se ven más en la puerta. Porque porta fala de governo. Porque puerta habla de gobierno. Era nas portas da cidade que todos os assuntos judiciais eram resolvidos. Eras en las puertas de la ciudad donde todos los asuntos judiciales eran resueltos. Então não tem mais portas. Entonces ya no hay más puertas. As portas estão queimadas. Las puertas están quemadas. Não há anciãos nas portas. No hay ancianos en las puertas. Deixe-me colocar algo breve sobre isso. Permítanme poner algo más breve sobre esto. Nós falamos ontem que a intenção do Senhor é que os filhos possam ir além dos seus pais. Ayer dijimos que la intención de Dios es que los hijos puedan ir más allá que los padres. Graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por eso. Porque a revelação de Deus é progressiva. Porque la revelación de Dios es progresiva. Ela vai se abrindo cada vez mais. Y esa va abriendo cada vez más. Mas os pais são tão importantes. Pero los padres son tan importantes. E aqui estamos nos referindo aos irmãos mais velhos. Y aquí nos estamos refiriendo a los hermanos más antiguos. Por que são tão importantes? ¿Por qué son tan importantes? Porque caráter não se forma em um só dia. Porque el carácter no se forma en un solo día. Então aquilo que o Senhor está trabalhando nos irmãos mais velhos, Entonces aquello que el Señor está trabajando en los hermanos de más edad, aquilo de Cristo que está formado neles, aquel Cristo que está siendo formado en é ellos, sobre essa base es sobre esta base que os mais novos se colocam. que los más nuevos se colocan. Então, embora a intenção de Deus Entonces, aunque la intención de é Dios que os filhos possam ir além dos pais, que los hijos puedan ir más allá que los eles padres, nunca poderão desprezar os seus pais. ellos nunca podrán despreciar a sus Eles padres. sempre estarão apoiados nos ombros dos seus pais. Ellos siempre van a estar apoyados en los hombros de sus padres. Então, Paulo em Efésios 2 vai dizer assim: Entonces Pablo en Efesios 2 nos va a decir a así: igreja está sendo edificada la iglesia está siendo edificada sobre o fundamento sobre el fundamento dos apóstolos e profetas. de los apóstoles y profetas. Sabe o que Paulo está dizendo? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Nós temos tido muito cuidado aí, Nosotros hemos tenido mucho cuidado allí, talvez um cuidado exagerado, quizás un cuidado exagerado, por causa do catolicismo romano, a causa del catolicismo romano, que colocou os homens como fundamento. que puso a hombres como fundamento. Então, sobre Pedro, a igreja é edificada. Entonces sobre Pedro la iglesia es edificada. E sabemos que isso não é Y verdade. sabemos que eso no es verdad. Mas veja o que esse texto diz. Pero mire lo que ese texto dice. A revelação de Deus, La revelación de Dios que foi dada aos apóstolos e aos profetas, que fue dada a los apóstoles y profetas foi de tal forma assimilada por eles, fue de tal manera asimilada por ellos que eles próprios se tornaram fundamentos. que ellos mismos se tornaron fundamentos. Não apenas a mensagem deles, No solo el mensaje de não ellos, só o ensino deles, no solo la enseñanza mas de ellos, eles mesmos. sino ellos mismos. O que nós vemos quando vamos ao livro de Apocalipse? ¿Qué es lo que vemos cuando vamos al libro de Apocalipsis? A cidade tem 12 fundamentos, La ciudad tiene 12 que fundamentos, são os 12 apóstolos do Cordeiro. que son los 12 apóstoles del Cordero. É aquilo que Cristo fez na vida dele. Es aquello que Cristo hizo en la vida de ellos. Não apenas os ensinamentos dele, No solo las enseñanzas de ellos, mas o caráter dele. sino el carácter de ellos. Por isso esse caráter é tão importante no trato de Deus. Por eso que carácter es tan importante en el trato de Ninguém Dios. pode ser um ancião se não tem caráter. Nadie puede ser un anciano si no tiene un E carácter. nada pode trazer estabilidade para uma assembleia, Y nada puede traer estabilidad a una asamblea, senão irmãos que têm o caráter de Cristo. sino hermanos que tienen el carácter de Cristo. Então, sobre esses ombros seguros, Entonces sobre estos hombros seguros, os mais jovens estão subindo, los más jóvenes están subiendo, para que eles possam ir além de nós. para que ellos puedan ir más allá de nosotros. Então, essa sempre é a maneira do Senhor. Entonces siempre está la manera de Dios. Então, Jeremias tem que lamentar. Entonces Jeremías tiene que lamentarse. Não há mais portas, Ya no hay más puertas. não há anciãos, No hay ancianos. não há governo. No hay gobierno. Nós vivemos em uma geração Vivimos en una generación que despreza os anciãos. que desprecia a los ancianos. Os anciãos são um peso e um fardo. Los ancianos son un peso y un fardo. Mas o que a palavra de Deus ensina? Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios enseña? Os anciãos Los ancianos são a glória de Deus son la gloria de Dios no meio do seu povo. en medio de su pueblo. Há um versículo em Provérbios Hay un versículo en Proverbios que diz assim: que dice así: as cãs, las canas, cabelos brancos, cabellos blancos, adquiridas com entendimento, adquiridas con entendimiento, são uma coroa
de glória. son una corona de gloria. Que expressão mais maravilhosa. Qué expresión más A maravillosa. casa de Deus é diferente de qualquer outro ambiente. La casa de Dios es diferente a cualquier otro ambiente. Os mais velhos são amados. Los más viejos son amados. Os mais velhos são respeitados. Los más viejos son respetados. São reconhecidos como sendo suporte. Son reconocidos como un soporte. Graças ao Senhor por sua casa. Gracias al Señor por su casa. No mundo não é assim. En el mundo no es así. No mundo eles são simplesmente velhos. En el mundo son simplemente viejos. Já passaram. Ya pasaron. Uma geração passada. Una generación pasada. Mas não na casa de Deus. Pero no en la casa de Dios. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. João capítulo 2. Juan capítulo 2. As bodas de Caná. Las bodas de Canaán. Quando o Senhor transmuta aquele vinho Cuando el Señor transmuta aquel vino. e aquele vinho é saboreado, Y aquel vino es saboreado. o que eles dizem? ¿Qué es lo que ellos dicen? O vinho do fim El vino del fin é melhor que o vinho do começo. es mejor que el vino del Isso comienzo. sempre é uma verdade. Eso es siempre una verdad. Quanto mais nós crescermos no Senhor e para o Senhor, Cuanto más crecemos en el Señor y para el Señor, esse vinho que flui de nós este vino que fluye de nosotros será o melhor vinho, será el mejor o vino. vinho mais excelente. Un vino más E excelente. esse vinho excelente Y este vino é excelente que estimula o coração dos mais jovens es el que estimula el corazón de los más a jóvenes seguir com o Senhor, a seguir al Señor, amarem o Senhor, Amar ao se Senhor. entregarem ao Senhor. a entregarse al Señor. Hebreus capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Lembrai dos vossos guias, Acordaos de vuestros pastores, o guías, aqueles que pregaram a palavra de Deus. aquellos que predicaron la palabra de E o Dios. autor de Hebreus diz: imitai a fé que tiveram. El autor de Hebreos dice, imitad la fe que tuvieron. Que expressão mais linda. Qué expresión más linda. Imitai a fé Imitad la fe que tiveram. que tuvieron. E também diz: eles velam por vossas almas, Y también nos dicen, ellos velan por vuestras almas, como aqueles que vão prestar contas. como aquellos que van a dar cuenta. Então o autor exorta os mais jovens, Entonces el autor exhorta a los más jóvenes, dizendo assim: diciéndoles así, tornem o trabalho deles mais fácil, hagan el trabajo de ellos más fácil, para que eles não façam isso gemendo, para que ellos no hagan esto gimiendo, mas façam com alegria, sino que lo hagan con alegría, porque eles velam por vossas almas. porque ellos velan por vuestras almas. Sabe o que é velar? ¿Sabe lo que es velar? É cobrir, Es cubrir, é proteger. es proteger. É como a galinha reunindo seus pintinhos. Es como una gallina reuniendo a sus polluelos. Eles velam pelas vossas almas. Ellos velan por vuestras almas. E eles vão prestar conta. Y ellos van a dar cuenta. Graças ao Senhor. Gracias al Que Señor. posição privilegiada. Qué posición Que privilegiada. privilégio nós temos de seguir o Senhor. Qué privilegio tenemos de seguir al Por Señor. 20 anos. Por 20 años, 30 años, 40 anos. 40 años, 50 anos. 50 años. Que privilégio. Qué privilegio. Que o Senhor continue nos ajudando Que el Señor pueda seguir ayudándonos a sermos suporte para os irmãos mais novos. a hacer un soporte, una ayuda a los Na hermanos más mesma nuevos. medida En la misma medida em que esse caráter de Cristo é formado em nós. en que este carácter de Cristo es formado en nosotros. Nossa vida como irmãos mais velhos. Nuestra vida como hermanos más viejos. E é importante que os jovens ouçam isso. Y es importante que los jóvenes escuchen esto. Nossa vida como irmãos mais velhos Nuestra vida como hermanos más viejos não tem nenhum valor, no tiene ningún valor, a não ser que cumpramos o ministério para o qual fomos chamados. a no ser que cumplamos el ministerio para el cual fuimos llamados. Nada mais tem valor. Nada más tiene valor. Atos 20 e 24. Hechos 20:24. Em nada considero a vida preciosa En nada considero mi vida preciosa para mim mesmo, para mí mismo, contanto que eu complete a minha carreira con tal que cumpla mi carrera e o ministério que recebi do Senhor y el Jesus. ministerio que recibí del Señor Jesús. Nós corremos um risco tão grande aqui, Corremos un riesgo tan grande aquí. acharmos que as nossas famílias Creer que nuestras familias são mais importantes que a família do Senhor. son más importantes que la familia del E Señor. sabe o que temos visto nesses anos? ¿Sabe lo que hemos visto estos años? Alguns pais Algunos padres têm perdido a sua família, han perdido su familia, perdido seus filhos, perdido sus hijos, porque eles entenderam porque ellos que entendieron o supremo propósito de Deus que el supremo propósito de Dios era suas famílias era sus familias e buscaram viver para suas famílias, y buscaron vivir para su familia, buscaram criar seus filhos para na disciplina do Senhor, buscaron criar os seus filhos, criar a sus hijos en la disciplina del Señor, mas algo foi perdido aí, pero algo se perdió allí, a centralidade de Cristo. la centralidad de Cristo. Então a família não é o supremo propósito de Deus. Entonces la familia no es el supremo propósito de A Dios. primazia de Cristo é o supremo propósito de La Deus. primacía de Cristo es el supremo propósito de Dios. Se Cristo não tem primazia em nossas famílias, Si Cristo no tiene supremacía en nuestras familias, mesmo como famílias cristãs, incluso como familias nós cristianas, podemos viver uns para o benefício dos outros. podríamos vivir unos para
para el beneficio de otros. Mas nossas famílias não atingirão o propósito de Pero Deus. nuestras familias no alcanzarán el propósito de Dios. Porque a família não é o supremo propósito Porque la de Deus, familia no es el supremo propósito de mas Dios, sim a primazia de Cristo na família. pero sí la primacía de Cristo en la familia. Então, para que nós criamos filhos? Entonces, ¿para qué creamos hijos? Para amarem ao Senhor. Para que amen al Señor, Conheçam realmente o Senhor. conozcan realmente al Señor. A família cristã La familia é cristiana uma família missionária. es una familia misionaria. Onde nós estivermos, Donde nosotros nós estuviésemos, somos missionários. somos misionarios. Porque nós misioneros. recebemos um chamado. Perdón. Porque recebemos um chamado. Porque recibimos un llamado. E esse chamado não é simplesmente para edificarmos famílias, Y este llamado no es simplemente para edificar familias, mas para a supremacia de Cristo. sino para la supremacía de Cristo. Então que o Senhor nos ajude nisso também. Entonces, que el Señor también nos ayude en esto. Vamos encerrando. Vamos terminando. Quando vamos ao livro de Ezequiel, Cuando vamos al libro de Ezequiel, o que nós vemos nos primeiros versículos? ¿qué es lo que vemos en los primeros versículos? 3 primeiros versículos de Ezequiel. Los 3 primeros versículos de Ezequiel. Olhe para eles, por favor. Mira ellos. São uma chave maravilhosa para todo o livro. Son una llave maravillosa para todo el libro. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Com atenção. Con atención. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Esses aparentemente soam como versículos de introdução, Estos aparentemente son como versículos de introducción, mas são muito mais que isso. pero son mucho más que eso. Aí tem 5 elementos Allí hay 5 elementos que vamos citar um a um, que vamos a citar uno a uno, que vão nos ajudar a entender que nos van a ayudar a entender que tipo de servo Deus necessita. cuál es el tipo de siervo que Dios necesita. Desde que falamos sobre Ana Desde que hablamos sobre Ana e Samuel, y Samuel, nós falamos sobre necessidade de Deus. nosotros hablamos sobre la necesidad de Dios. Deus se autolimitou. Dios se autolimitó. Ele poderia colocar um tape deck no céu, um gravador, um reprodutor de som. Él podría poner como un reproductor de sonido E nesse reprodutor, o evangelho, através desse reprodutor, E o através- evangelho seria pregado. y a través de este reproductor el evangelio sería predicado. Tem alguma dificuldade para Deus fazer isso? ¿Hay alguna dificultad para que Dios hiciese eso? Ele criou todas as Él coisas. creó todas las cosas. Ele podia criar uma trombeta Él podría crear una trompeta e colocar essa trombeta nas nuvens. y poner esa trompeta en las nubes. E ali o evangelho ia estar soando o dia todo. Y el evangelio iba a estar sonando todo el día. Não há nenhuma dificuldade No para hay Deus. ninguna dificultad para eso. Mas ele não quis fazer dessa maneira. Pero él no lo quiso hacer de esa manera. Ele quis pregar o seu evangelho através de homens. Él quiso predicar su evangelio a través de hombres. A obra dele seria feita dentro dos homens. La obra de él sería hecha dentro de los E hombres. os homens seriam seus missionários. Y los hombres serían sus misioneros. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Assim Deus fez. Y así Dios lo hizo. Então Deus se autolimitou. Entonces Dios se autolimitó. Porque quando ele vai contar com o homem, Porque cuando él va a contar con el hombre, então ele tem um problema. entonces él tiene un problema. E esse problema se chama Y ese problema se llama homem. hombre. Então ele enviou o seu Espírito Santo. Entonces él envió su Espíritu Santo. Cristo morreu na cruz. Cristo murió en la cruz. Consumou todas as coisas. Consumó todas las cosas. Tratou com nossa rebelião, Trató con nuestra rebelión. pecado, a carne, la carne, as paixões. las pasiones. Ele morreu por nós. Él murió por nosotros. Mas também ele vive Pero también él vive para que pelo Espírito Santo derramado, para que por el Espíritu Santo derramado nós possamos aprender a viver por ele. podamos aprender a vivir por él. Não por nós, No por nosotros, mas por ele. sino por él. Então, baseado nesse trabalho, Entonces, basados en este trabajo, é que Deus levanta cooperadores. que Dios levanta cooperadores. Quem são os que melhor cooperam? ¿Y quiénes son los que mejor cooperan? São os que mais se rendem Son los que más se rinden a esse trabalho transformador de a Deus. este trabajo transformador de Dios. Esses são os melhores cooperadores. Estos son los mejores cooperadores. Então, quais são as características do servo que Deus necessita? Entonces, ¿cuáles son las características del siervo que Dios Há necesita? 5 coisas maravilhosas aqui. Hay 5 cosas maravillosas Então, aquí. vamos uma a uma. Vamos una a una. Número 1, Número 1, versículo 1. versículo 1. Estando eu no meio dos exilados. Estando yo en medio de los cautivos. Guarde essa primeira frase. Guarda esa primera frase. Se nós vamos ter qualquer utilidade para Deus, Si vamos a tener cualquier utilidad al Señor, cooperar nos encargos de Deus, si vamos a cooperar en los encargos de Dios, nós temos que estar no meio dos exilados. tenemos que estar en medio de los cautivos. Ou seja, a dor desse exílio,
O sea, el dolor de este exilio, a ruína de Jerusalém, la ruina de Jerusalén, a perda da glória de Deus. la pérdida de la gloria de Dios. Vamos nos lembrar aqui desde já. Vamos a acordarnos de aquí desde ya. O tema de Ezequiel El tema de Ezequiel é a glória de Deus. es la gloria de Dios. Todo o seu livro de profecia. Todo su libro de profecía. Então, se o nosso coração não está ligado à ruína do povo, Entonces, si nuestro corazón no está unido a la ruina del pueblo, não podemos cooperar com o Senhor. no podemos cooperar con el Señor. Já falamos sobre essa identificação. Ya hablamos sobre esta O identificación. coração do servo, El corazón del siervo, do profeta, del profeta, com o coração do povo. con el corazón del pueblo. Se não há essa identificação, Si no está esta identificación, então Deus não pode cumprir seus propósitos. entonces Dios no puede cumplir sus propósitos. Então Ezequiel vai dizer: Entonces Ezequiel nos va a decir, eu estava no meio dos exilados. yo estaba en medio de los cautivos. Quão importante essa expressão. Cuán importante es esta expresión. Cheia de significado. Llena de significado. Compaixão. Compasión. Sentindo a dor do povo de Deus. Sintiendo el dolor del pueblo de Dios. A ruína do testemunho do Senhor. La ruina del testimonio del Señor. O afastamento da glória de Deus. El apartamiento, la separación de la gloria del Señor. Se nós estamos isolados nos nossos escritórios, Si estamos aislados en nuestros escritorios, então não podemos perceber essas coisas. entonces no podemos percibir estas cosas. Quando a glória de Deus vai se retirando do seu povo, Cuando la gloria del Señor se va apartando de su pueblo, não deixe de notar isso. no deje de notar eso. Os primeiros 11 capítulos de Ezequiel Los primeros 11 capítulos de Ezequiel são muito interessantes. son muy interesantes. Vamos resumi-los assim. Lo vamos a resumir así. A glória de Deus estava no centro do santuário, La gloria de Dios estaba en el centro del santuario, entre os querubins. entre los querubines. E Ezequiel tem uma visão. Y Ezequiel tiene una E visión. na sua visão, a glória sai do meio dos querubins En su visión, la gloria del Señor sale de en medio de los querubines e vai para a entrada da casa. y va a la entrada de la casa. E depois, Ezequiel segue profetizando. Y entonces después Ezequiel sigue profetizando. Então ele vê outro movimento. Entonces él ve otro movimiento. A glória de Deus sai da porta da casa La gloria de Dios sale de la puerta de la casa e vai para o querubim. y va al querubín. Segundo movimento. Segundo E movimiento. Ezequiel continua profetizando. Y Ezequiel continúa E profetizando. mais um movimento. Y otro movimiento A más. glória sai de sobre o querubim La gloria sale desde el querubín e vai para o monte que está ao oriente da cidade. y va al monte que está al oriente de la ciudad. Esse é o Monte das Oliveiras, Y ese es el monte de los olivos, onde o nosso Senhor Jesus lamentou sobre Jerusalém. donde nuestro Señor Jesús hizo su lamento sobre Jerusalén. E Ezequiel finalmente vê a glória subindo do Monte das Oliveiras Y finalmente Ezequiel ve la gloria subiendo del monte de los olivos e se retirando para o céu. y retirándose al cielo. O que significa isso? ¿Qué significa eso? A glória de Deus. La gloria de Dios. Quando nós estudamos Êxodo no ano passado, Cuando estudiamos Éxodo el año pasado, me farão um santuário me haréis un santuario para que eu possa habitar no meio deles. para que pueda habitar en medio de ellos. Êxodo 25:10. Éxodo 25:10. Em Êxodo 29, Y en Éxodo 29, 43 a 46, del 43 al o 46, Senhor vai dizer: pela minha glória, el Señor va a decir, por mi gloria, eles serão santificados. ellos serán É a santificados. glória de Deus que nos santifica. Es la gloria de Dios que nos santifica. Então, Ezequiel está vendo uma tragédia. Entonces Ezequiel está viendo una tragedia. Ele está vendo que a glória de Deus está deixando seu povo. Él está viendo que la gloria de Dios está dejando a su pueblo. Mas não somente isso. Pero no solo eso. A glória de Deus não quer deixar o seu povo. La gloria de Dios no quiere dejar a su pueblo. Por isso esses movimentos. Por eso estos movimientos, Saindo do santuário saliendo del e santuario, vai até a entrada da casa, para la entrada de la casa, como que aguardando como que esperando que o povo se arrependa. que el pueblo se arrepienta. Não é isso maravilhoso? ¿No es esto maravilloso? E a partir da porta da casa, Y a partir de la puerta de la casa, Ezequiel continua profetizando. Ezequiel continúa profetizando. Para quê? ¿Para qué? Para que o povo se arrependa. Para que el pueblo se E o arrepienta. povo não se Y arrepende. el pueblo no se arrepiente. Então a glória de Deus se retira um pouco mais Entonces la gloria del Señor se retira un poco más e vai ao Monte das Oliveiras. y va al monte de los E olivos. finalmente vai ao céu. Y finalmente se va al cielo. A glória de Deus se retirando do seu povo. La gloria del Señor retirándose de su pueblo. Então, o profeta está no meio dos exilados. Entonces el profeta está en medio de los cautivos. Segundo elemento importante. Segundo elemento importante. Final do verso 1. Al final del verso 1. Eu tive visões de Deus. Y vi visiones de Dios. Não precisamos falar nada sobre isso. No necesitamos hablar nada de Os esto. irmãos já têm ouvido muito sobre visão celestial. Los hermanos ya han escuchado mucho sobre visión celestial. Já falamos sobre isso em Isaías. Ya hablamos de esto en Isaías. Os meus olhos viram o Rei. Mis ojos vieron al Rey. Eu vi o Senhor. Vi yo al Señor. Não há como cooperarmos com o Senhor sem visão espiritual. No hay cómo colaborar con el Señor sin tener visión espiritual. Então, esse é o segundo elemento. Entonces, segundo O elemento. terceiro, Tercero, verso 3. versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Vino rápidamente la palabra del Señor a Ezequiel. Essa palavra rapidamente Esta palabra rápidamente traz um sentido original trae un sentido original de urgência de urgencia e também de pessoalidade. y también de personalidad.
Preste atenção nas duas coisas. Presta atención a estas dos cosas. Ezequiel recebeu uma palavra urgente Ezequiel recibió una palabra e urgente também uma palavra pessoal. y también una palabra personal. Então veio expressamente Entonces vino rápidamente a palavra do Senhor la palabra del Señor a Ezequiel. a Ezequiel. E o que aconteceu? ¿Qué es lo que aconteció? Uma carga no coração de Ezequiel. Una carga en el corazón de Ezequiel Ezequiel. não podia continuar simplesmente na sua vida diária. Ezequiel ya no podía continuar con su vida Não, eu diaria. tenho aqui minha mulher, tenho aqui os meus filhos, Tengo mi mujer, tengo mis tenho os hijos, meus interesses. tengo mis intereses. Agora não mais. Ahora ya no más. Porque veio a ele expressamente a palavra do Senhor. Porque vino rápidamente a él la palabra del Então Señor. esse é o terceiro elemento. Y ese es el tercer elemento. Palavra pessoal e urgente. Una palabra personal y urgente. Terceiro elemento. Tercer elemento. É dito no versículo 3 Es dicho en el versículo 3 que Ezequiel era filho de Buzi, o sacerdote. que Ezequiel era hijo de Buzi, el sacerdote. Aqui tem uma lição muito linda. Aquí hay una lección muy linda. Ezequiel era filho de sacerdote Ezequiel era hijo de un e sacerdote estava sendo treinado para ser y sacerdote. estaba siendo entrenado para ser sacerdote. Porque sacerdócio era uma questão hereditária. Porque el sacerdocio era un asunto hereditario. Os filhos de Arão. Los hijos de Aarón. Mas o que aconteceu aqui? Pero ¿qué aconteció aquí? Aconteceu no 30º ano. Versículo 1, primeira frase. Aconteció en el año 30. Ano 30 do quê? ¿Año 30 de qué? Podemos pensar do cativeiro de Jerusalém. Podemos pensar del cautiverio de Jerusalén. Não. No. Ano 30 da vida de Ezequiel. Año 30 de la vida de Ezequiel. O que acontecia no ano 30 da vida de um sacerdote? ¿Qué es lo que acontecía en el año 30 de la vida de un sacerdote? Ele ia começar o seu serviço sacerdotal. Él iba a comenzar su servicio O sacerdotal. Senhor Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos. El Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30 Todos os años. sacerdotes eram preparados até os 30 Todos los sacerdotes eran preparados hasta los e 30 começava a servir com 30 anos. y comenzaban a servir con 30 años. O que aconteceu com Ezequiel? ¿Qué pasó con Ezequiel? No seu ano 30º, En su año 30, quando ia entrar no serviço sacerdotal, cuando iba a entrar en el servicio sacerdotal, algo aconteceu. algo ocurrió. Ele recebeu expressamente a palavra do Senhor. Él recibió rápidamente la palabra del Señor. Então se fecham as portas do sacerdócio Entonces se cerraron las puertas del sacerdocio e se abrem as portas do ministério profético. y se abren las puertas del ministerio profético. Muito interessante. Muy interesante. Ou seja, O sea, se nós vamos cooperar com os interesses do Senhor, si vamos a colaborar con los intereses del Señor, o curso de nossa vida e serviço tem que ser mudados. el curso de nuestra vida y servicio tiene que ser mudado. Ontem nós falamos sobre os ourives e os perfumistas. Ayer hablamos sobre los plateros y perfumistas. Esse era o ofício deles. Ese era el oficio de ellos. Mas quando a questão da restauração do testemunho de Deus se apresentou, Pero cuando la restauración del testimonio del Señor se presentó, o ourives foi carregar pedras el platero fue a cargar piedras e assim o perfumista. y también los perfumistas. Porque eles consideraram em segundo plano Porque ellos consideraron en un segundo plano as suas profissões, sus profesiones, seus ofícios seculares. sus oficios seculares. A mesma coisa aqui. Lo mismo pasó aquí. Ezequiel foi preparado 30 anos, Ezequiel fue preparado 30 años. mas então veio a palavra do Y Senhor. entonces vino la palabra del E Señor mudou o curso de Ezequiel. y mudó el curso de Ezequiel. Nada a ver com sacerdócio. Nada que ver con el sacerdocio. Um profeta. Un profeta. Curso da vida e serviço mudados. Curso de la vida y servicio cambiado. Se o curso de nossas vidas não é mudado, Si el curso de nuestra vida no es o cambiado, curso do nosso serviço não é mudado, si el curso de nuestro servicio no es cambiado, como podemos responder aos interesses do Senhor? ¿cómo podemos responder a los intereses del Não Señor? significa que você tem que deixar sua profissão, No significa que tú tienes que dejar tu profesión, mas significa sim pero significa sí, que ela terá que ir para o segundo plano, pero que ella tendrá que ir a un segundo lugar, porque há um interesse infinitamente maior. porque hay un interés profundamente mayor, A ocupação com os interesses eternos. la ocupación con los intereses eternos. Viam a cidade que tem fundamentos, Y veían la ciudad que tiene fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Então esse é o quarto elemento. Entonces ese es el cuarto elemento. E por último, Y finalmente, a última último. frase do verso 3. la última frase del verso 3. Esteve sobre ele a mão do Senhor. Y estuvo sobre él la mano de Jehová. Queridos jovens, Queridos jóvenes, se vocês fizerem um estudo dessa expressão, si ustedes hicieran un estudio de esta expresión, mão do Senhor, la mano del ela é Señor, tão interessante. es tan interesante, Porque, sobretudo, essa mão do Senhor porque sobre todas las cosas esta mano del Señor
No livro de Atos, En el libro de Hechos, mão do Senhor la mano del Señor fala sobre a obra do Espírito Santo. habla sobre la obra del Espíritu Santo. A mão do Senhor estava com eles. La mano del Señor estaba con ellos. Esse é um versículo de Atos. Ese es un versículo en Hechos. Porque a vida da igreja em Atos Porque la vida de la iglesia en Hechos era regida pelo Espírito Santo. era gobernada por el Espíritu Santo. Então a mão do Senhor estava com eles. Entonces la mano del Señor estaba con ellos. Segundo aos Coríntios capítulo 3, Segundo a los Corintios capítulo 3. é o capítulo sobre o ministério do Espírito. Es el capítulo sobre el ministerio del Espíritu. Servindo ao Senhor em novidade de espírito. Sirviendo al Espíritu, novedad de Espíritu. A nossa suficiência vem de Deus. Nuestra suficiencia viene de Dios. Palavras de Paulo em 2 aos Coríntios 3. Palabra de Pablo en Corintios 3. Deus que nos habilitou El Dios que nos habilitó para sermos ministros de uma nova aliança. para ser ministro de una nueva alianza. Não é da letra, No de la letra, é do Espírito. sino del Espíritu. Porque a letra mata, Porque la letra mas o mata. Espírito dá vida. Mas el Espíritu vivifica. Então o ministério do Espírito Santo Entonces el ministerio del Espíritu Santo. é isso que significa. Y es eso que significa. Esteve sobre mim a mão do Senhor. Que estuvo sobre él la mano del Señor. Nenhum de nós pode servir ao Senhor. Ninguno de nosotros puede servir al Somos Señor. totalmente inadequados. Somos totalmente inadecuados. Mesmo o depósito do Senhor que é feito nos nossos corações Incluso el depósito de Dios que es puesto en nuestros corazones tem que ser revitalizado pelo Espírito Santo. tiene que ser revitalizado por el Espíritu Do Santo. contrário, você pode pregar muitas mensagens, De lo contrario, puedes predicar muchos mensajes dar muitas aulas, y dar muchas clases, mas será só isso. pero será solo eso. Mas se o Espírito Santo Pero si el Espíritu Santo coloca sua mão sobre pone nós su mano sobre nosotros e ele revitaliza o depósito, y Él revitaliza el depósito, então nós temos um ministério, entonces tenemos un o ministerio, ministério do Espírito Santo. el ministerio del Espíritu Santo. Então, graças ao Senhor por esses 5 elementos. Entonces, gracias al Señor por estos 5 elementos. Assim Deus prepara o servo que ele necessita. Así Dios prepara al siervo que Él necesita. E finalmente, Y finalmente, nossa voz também está chegando no fim. nuestra voz también está llegando al fin. Vamos falar rapidamente sobre Daniel. Vamos a hablar rápidamente sobre Daniel, Muito rapidamente. muy rápidamente. Daniel provavelmente foi para a Babilônia com 17 anos de idade. Probablemente Daniel fue con 17 años de edad a E Babilonia. viveu 70 anos na Babilônia. Vivió 70 años en Babilonia. Quando ele descobriu pelos livros de Jeremias que 70 anos iriam durar o cativeiro, Cuando él descubrió que en los libros de Jeremías que 70 años iban a durar el cautiverio, ele já era um ancião, él ya era un anciano, em torno dos seus 90 ou 92 anos de idade. alrededor de 90 o 92 años de edad. Ele não poderia fazer essa viagem. Él no podría hacer este viaje. Era insuportável para Daniel. Era insoportable para Daniel. Agora lembre-se quem era Daniel. Ahora recuerde quién era Daniel. Tu és um homem muito amado. Tú eres un varón muy amado. Foi isso que ele ouviu no capítulo 10 do seu livro. Fue eso lo que él escuchó en el capítulo 10 de su E libro. ele foi então ali fortalecido pelo Senhor. Fue fortalecido por el E teve a Señor. visão do propósito de Deus. Tuvo la visión del propósito de Dios. Mas ele não tinha forças para retornar a Jerusalém. Pero no tenía fuerzas para volver a Você Jerusalén. não tenha dúvida que se Daniel pudesse voltar, Usted no tenga duda que si Daniel hubiese podido volver, ele seria o primeiro a pegar aquelas pedras él sería el primero en haber tomado esas e piedras cooperar na edificação dos y cooperar muros. en la edificación de los muros. Porque esse era Daniel, Porque ese era Daniel, um homem para Deus. un hombre para Dios. Então, quando nós vamos ao seu livro, Entonces, cuando vamos a su libro, tão maravilhoso, tan maravilloso, além daqueles sonhos, más allá de los sueños, além daquelas bestas, más allá de las bestias, além daqueles impérios, más allá de los imperios coisas que você já conhece muito y bem, las cosas que ustedes conocen muy bien, sobretudo o que Daniel viu, sobre todo lo que Daniel vio, é que o propósito de Deus es que el propósito de Dios estava ligado ao seu povo estaba unido a su e pueblo que Deus iria cumprir o seu y propósito. Dios iba a cumplir su propósito. Daniel iria passar, Daniel iba a pasar, mas o propósito de Deus nunca passa. pero el propósito de Dios nunca A pasaría. vida de Daniel ia encerrar, La vida de Daniel se iba a terminar, mas a palavra do Senhor pero la palabra del Señor permanece para sempre. permanece para siempre. Então, o que nós temos no livro de Daniel? Entonces, ¿qué tenemos en el libro de Daniel? Aqueles acontecimentos no capítulo 1 e 2. Aquellos acontecimientos en los capítulos 1 y 2. Daniel estava na corte de Nabucodonosor. Daniel estaba en la corte de Nabucodonosor E ali ele interpreta aquele sonho. y allí él interpreta aquel sueño. Deus, no livro de Daniel, Dios en el libro de Daniel é chamado de Deus dos céus. es llamado el Dios de los cielos E não Deus dos céus e da terra. y no Dios de los cielos y la tierra. Essa expressão e da terra é excluída. Esa expresión y de la tierra es excluida. Por quê? ¿Por qué? Porque Deus não tinha mais um testemunho na terra. Porque Dios ya no tenía un testimonio más en la tierra. Jerusalém estava destruída. Jerusalén estaba O destruida. templo estava destruído. El templo estaba destruido. Nenhum retorno ainda havia acontecido. Ni siquiera había ocurrido algún retorno. E Daniel orava Y Daniel oraba com as suas janelas abertas. con sus ventanas abiertas. Então, a carga de Deus, Entonces la carga de Dios, através de Daniel, a través de Daniel, testemunho do Senhor, el testimonio del a Señor, glória do Senhor, la gloria del Señor que estava em que Jerusalém. estaba en Jerusalén. Então, ao final do livro, ele tem aquela visão ainda mais maravilhosa. Entonces al final del libro él también tiene esa visión más Ele maravillosa. vê aquela rocha Él ve aquella roca e aquela pedra
lasca de pedra que foi cortada daquela rocha. y aquella, Aquele aquel pedazo de piedra que es cortado. E ele vê que isso se torna um grande reino. Y él ve que eso se torna un gran reino. É o reino dos filhos do Altíssimo, Es el reino de los hijos del que Altísimo, enche toda a terra. que llena toda la tierra. Então o coração de Daniel. Entonces el corazón de Daniel morreu na Babilônia, Daniel murió en Babilonia, mas o seu coração estava em Jerusalém. pero su corazón estaba en Jerusalén. Daniel compreendeu Daniel comprendió o mesmo que João, o apóstolo, compreendeu. lo mismo que Juan el apóstol comprendió. E com isso nós vamos encerrar. Y con esto vamos a terminar. Escute bem. Escuche bien. Apocalipse capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. João tem uma visão tremenda. Juan tiene una visión tremenda. Basicamente a mesma visão de Daniel. Básicamente la misma visión de Daniel. Então, Daniel 10 Entonces Daniel 10 e Apocalipse 1. Apocalipsis 1. Coloque as duas passagens juntas. Coloque los dos pasajes E juntos. leia as duas passagens juntas. Y lea los dos pasajes juntos. Maravilloso. Maravilloso. Daniel e João Daniel y Juan têm a visão da glória do Filho do Homem. tienen la visión de la gloria del Hijo del Os Hombre. dois caem como mortos. Los dos caen como muertos. Os dois são tocados pelo Senhor. Los dos son tocados por el Señor. Os dois vão recobrando as suas forças. Los dos van recobrando su fuerza. Agora escute o que acontece com João. Ahora escuche lo que acontece con Juan. 4 revelações são dadas a João. 4 revelaciones son dadas a Juan. É dito a ele assim: He dicho a él así: não temas. no temas. Essa é a primeira Esa es revelação. la primera revelación. Não temas. No temas. O que João temia? ¿Qué es lo que Juan temía? João era o último apóstolo. Juan era el último O apóstol. que Daniel poderia temer? ¿Qué es lo que Daniel podría temer? Daniel era um profeta na Babilônia. Daniel era un profeta en Babilonia. Ele sabia que o cativeiro duraria 70 anos. Él sabía que el cautiverio duraría 70 Mas años. nenhum movimento foi feito nesse sentido. Pero ningún movimiento fue hecho en ese sentido. Nenhum movimento em direção a Jerusalém. Ningún movimiento en dirección a Jerusalén. Nada. Nada. Mas o que Daniel, então, precisava saber? Pero ¿qué es entonces lo que Daniel necesitaba saber? O mesmo que João. Lo mismo que Juan. Não temas. No temas. Segundo, Segundo, eu sou aquele que vive. yo soy aquel que vive. Estive morto, Estuve muerto. mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Mas he aquí que vivo por los siglos de los O siglos. poder da vida de ressurreição. El poder de la vida de O resurrección. Senhor é um Senhor triunfante. Nuestro Señor es un Señor triunfante. Nada pode frustrar os seus planos. Nada puede frustrar sus Eu planos. estive morto, Yo estuve muerto. mas eu estou vivo Pero he aquí que vivo pelos séculos dos por séculos. los siglos de los siglos. O que mais João ouviu? ¿Y qué es lo que más Juan oyó? Eu sou o Alfa e o Ômega. Yo soy el alfa y el omega. O Senhor está dizendo: El Señor está diciendo, tudo o que eu principio, todo lo que yo comienzo, eu termino. yo lo termino. Eu sou o primeiro. Yo soy el primero. Eu sou o último. Yo soy el Que último. consolo para João. Qué consuelo para E Juan. que consolo para Daniel. Qué consuelo para Daniel. E por último, Y finalmente, João viu Juan vio que aquele que vive que aquel que vive tinha as chaves da morte e do inferno. tenía las llaves de la muerte y del infierno. Supremo vencedor. Supremo vencedor. Que já combateu todas as Que batalhas. ya peleó todas las batallas. Então João, na sua visão, Entonces Juan en su visión, Apocalipse 1, 16 em diante, Apocalipsis 1, 16 en adelante, ele vê na mão direita daquele filho do homem él ve en la mano derecha de aquel hijo del as hombre 7 estrelas. las 7 estrellas. Então ele vê que o seu rosto brilhava com o sol na sua força. Entonces él ve que su rostro brillaba como el sol en su fuerza. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. É muito interessante. Es muy interesante. Porque essas 3 descrições Porque estas 3 descripciones têm uma profunda relação uma com a outra. tienen una profunda relación una con otra. Quem são aquelas estrelas? ¿Quiénes son aquellas estrellas? O livro de Apocalipse interpreta. El libro de Apocalipsis lo interpreta. São os mensageiros. Son los mensajeros. Assim como João era um mensageiro, Así como Juan era un mensajero, Daniel era um mensageiro. Daniel era un mensajero. No caso de João, En el caso de Juan, mensageiros das 7 igrejas. mensajero a las 7 iglesias. Onde eles estavam? ¿Dónde ellas estaban? Na sua mão direita. En su mano derecha. O que nós vimos em Ezequiel? ¿Qué es lo que vemos en Ezequiel? A mão do Senhor esteve sobre mim. La mano del Señor estaba sobre mí. O que João viu é que todos aqueles mensageiros Lo que Juan vio es que todos aquellos mensajeros eram sustentados pelo próprio Senhor glorioso. eran sustentados por el propio Señor E se glorioso. o Senhor não passará, Y si el Señor no pasará, então o serviço deles, entonces el servicio de em ellos, nome do Senhor, en el nombre del Señor, segundo o Senhor, según el Señor, também não passaria. tampoco pasaría. 7 estrelas na sua mão direita. 7 estrellas en su mano derecha. Mas então João continua. Pero entonces Juan continúa. Da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. De su boca salía una espada aguda de 2 Tão filos. maravilhoso, irmão. Tan maravilloso, É hermanos. uma garantia de que esses mensageiros, Es una seguridad que estos mensajeros, se eles estão na sua mão direita, si ellos están en su mano derecha, eles terão essa espada afiada de 2 gumes. ellos tendrán esta espada afilada esta espada aguda de 2 filos. Nunca lhes faltará Nunca les a faltará palavra viva e permanente do Senhor. la palabra viva y permanente del Señor. E a última descrição ali, Y la última descripción o allí, rosto do Senhor.
el rostro del Señor, brilhando como o sol na sua força. brillando como el sol en su fuerza. Figura muito linda. Una figura muy linda. Os mensageiros, Los mensajeros, a palavra do Senhor la palabra del Señor e a face do Senhor. y el rostro del Señor. Para que nós temos os mensageiros? ¿Para qué tenemos los mensajeros? Para que nós temos a palavra do ¿Para qué Senhor? tenemos la palabra del Señor? É para que a face do Senhor seja vista. Para que el rostro del Señor sea visto. Porque contemplando como por espelho a glória do Senhor, Porque mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de glória em glória. somos transformados de gloria en gloria. Então, finalmente, Entonces, finalmente, João vê aquele que falava com ele Juan vio a aquel que hablaba con él atrás de si. detrás de sí. Isso é único. Eso es único. Nunca o Senhor se apresenta atrás das pessoas. Nunca el Señor se presentó detrás de las Ele personas. sempre se apresenta à frente Él das siempre se pessoas. presentaba frente a las Mas personas. João diz: eu ouvi a voz daquele que falava comigo Juan nos dice, yo oí la voz de aquel que hablaba conmigo. e voltei-me para ver quem falava comigo. Y me volví para ver quién hablaba conmigo. Por que o Senhor se mostrou atrás de João? Porque el Señor se mostró detrás de Juan. Assim como foi com Daniel. Así como fue con Daniel. Daniel, quando olhava aquela cena, Daniel cuando miraba aquella escena, não tinha esperança. no tenía esperanza. Daniel tinha a palavra do Senhor. Daniel tenía la palabra del Tinha a Señor. visão do Senhor. Tenía la visión del Señor. Compreendeu o propósito do Senhor. Comprendió el propósito del Mas Señor. não havia nenhum movimento Pero no había ningún movimiento em direção a nada. en dirección a nada. Então, Entonces, quando João volta-se para trás, cuando Juan vuelve hacia atrás, ele vê aquela cena. él ve aquella escena. A carga de João La carga de Juan estava ligada às 7 igrejas da Ásia. estaba unida a las 7 iglesias en Asia. A carga de Daniel La carga de Daniel estava ligada ao templo do Senhor em Jerusalém. estaba unida al templo del Señor en Jerusalén. Exatamente a mesma coisa. Exactamente la misma A cosa. glória do Senhor no seu povo. La gloria del Señor en su pueblo. Então, quando João se volta para trás Entonces, cuando Juan se vuelve atrás e vê aquela cena, y ve aquella o escena, que ele vê? ¿qué es lo que él ve? Aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Aquellas 7 iglesias del Asia Menor, Num dia claro en un día claro e um tempo limpo, y un templo limpio, da costa de Pátimos, desde la costa de Patmos, se poderia ver a costa da Ásia Menor, desde la costa de Patmos se podría ver la costa de Asia Menor, onde estavam as 7 igrejas. donde estaban las 7 E iglesias. muito provavelmente João cuidou de todas as 7 igrejas. Y es muy probable que Juan cuidó de todas esas iglesias. E ele é o último apóstolo. Y él es el último apóstol. Ele já está um ancião. Y él ya era un anciano. E ele vai partir para o Senhor. Y él va a partir con el Seu Señor. coração está cheio de dores. Su corazón está lleno de dolores. O que será da casa de Deus? ¿Qué será de la casa de Dios? Do Evangelho? Del Do Evangelio. testemunho do Senhor? El testimonio del Señor. Então João olha para a costa da Ásia Menor Entonces Juan ve la costa del Asia Menor e intercede pelas e igrejas. intercede por las Mas ele iglesias. precisa de um conforto. Pero él necesita de un fortalecimiento. Então o Senhor se mostra atrás de João. Entonces el Señor aparece detrás de Juan. Ele quer virar os olhos de João. Él quiere sacar los ojos de Juan. Em outras palavras, ele está dizendo: En otras palabras, él está diciendo, João, Juan, não olhe para o lugar errado. no mire al lugar equivocado. Não olhe para as igrejas. No mire a las iglesias. Olhe para mim mesmo. Míreme a mí mismo. Não olhe para a obra. No mire a la obra. Olhe para mim mesmo. Mire a mí mismo. Você vai passar, Tú vas a pasar, mas minha obra nunca passará. pero mi obra nunca pasará. Minhas palavras nunca passarão. Mis palabras nunca pasarán. Então João vê uma cena. Entonces Juan vio una escena. Aquilo que ele viu na terra, Aquello que él vio en la tierra, ele via no céu. él lo vería en el cielo. 7 candeeiros de ouro. 7 candeleros de oro. Mas não apenas isso. Pero no solo eso. Semelhante a filho do homem, Uno semejante al Hijo del que Hombre, passeava no meio dos candeeiros, que se paseaba en medio de los 7 que candeleros, cuidava desses que candeeiros, cuidaba estos candeleros, para que a luz não se apagasse. para que la luz no se A apagase. mesma coisa com relação a Daniel. El mismo asunto con relación a Daniel. A Daniel tinha a palavra do Senhor, Daniel tenía la palabra del a Señor, visão do Senhor la visión del Señor e a compreensão do propósito do Senhor. y la comprensión del propósito del Então Señor. Daniel poderia partir para o Senhor Entonces Daniel podría partir con el Señor na Babilônia, en Babilonia, cheio de confiança lleno de confianza que Daniel iria passar, que Daniel iba a pasar, mas que a palavra e propósito do Senhor nunca passariam. pero que la palabra y el propósito del Señor nunca pasarían. Como ele soube disso? Como el supuesto, Aquela pedra que foi cortada aquella piedra que fue cortada se tornou um grande reino. se tornó un gran E reino. na visão de Daniel, En la visión de Daniel é o reino dos filhos do Altíssimo. es el reino de los hijos del Altísimo. Que visão maravilhosa. Qué visión maravillosa. Para esse reino nós fomos chamados. Para este reino fuimos llamados. Nós somos os filhos do Altíssimo. Nosotros somos los hijos del Nós Altísimo. somos os filhos do reino. Somos los hijos del reino. Que o Senhor continue encontrando lugar para trabalhar em nossas vidas. Que el Señor continúe encontrando un lugar para trabajar en nuestras vidas. Qual é o propósito do Senhor? ¿Cuál es el propósito del Señor? Como as águas cobrem o mar, Como las aguas cubren el mar, toda a terra toda la tierra há de se encher da glória do Senhor. se ha de llenar de la gloria del Señor. Mas como esse processo culminará?
Pero ¿cómo este proceso culminará? A ardente expectativa da criação La ardiente expectativa de la creación aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. aguarda la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Então que o Senhor nos ajude Entonces que el Señor nos ayude e que nessa visão panorâmica do Velho Testamento y que en esta visión panorámica del Antiguo Testamento nós possamos ter visto a linha de Deus. podamos haber visto la línea de Dios, Uma única linha, una única línea, uma única direção, una única dirección, falando através da história, hablando a través de la historia, da de poesia la poesía e da y profecia. de la profecía. Único alvo. Un único blanco. Qual é esse alvo? ¿Cuál es este blanco? Grande é esse mistério, Grande es este misterio. mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas digo esto de Cristo y la iglesia. Essa é a ocupação de Deus. Esa es la ocupación de Dios. Que essa seja também a ocupação dos nossos corações. Que esta sea también la ocupación de nuestros corazones. Até que o Senhor venha. Hasta que el Señor venga. Que Ele nos encontre fiéis. Que Él nos encuentre fieles. Vamos orar. Vamos a orar. Ah, Señor, tu palabra nos conmueve. Alcanza nuestros corazones. Nuestros ruegos que podamos responder a tu palabra. Señor, considera, ve, visita tu viña. Amém. La viña que tú plantaste. La viña que es de tu propiedad. Y aviva tu obra. Aviva Amén. tu obra en medio de estos corazones. Aviva tu obra en medio de Chile, Señor. Amém. El justo por la fe vivirá. Señor, queremos vivir tu palabra. Queremos responder al amor con el cual tú nos has amado. Amém. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Oh, Senhor. Amén. Amém.